Todos os gastos públicos devem ser realizados mediante licitação, salvo algumas exceções. A Lei nº 8.666 de 1993 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. Mas você sabe o que é licitação? Quais são os tipos de licitações previstas na legislação? Para responder essas e outras perguntas, convidamos o procurador Ricardo Schneider Rodrigues, titular da Primeira Procuradoria de Contas. Obrigada pela presença, doutor Ricardo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Andresa. Eu acredito que é uma excelente oportunidade que nós estamos vivenciando com a criação desse programa e eu parabenizo o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, por essa iniciativa que eu acredito que dará e está dando já bons frutos. Que bom, muito obrigada, doutor Ricardo. Começa explicando aos nossos telespectadores o que é licitação. Bom, a licitação ela é um procedimento administrativo e ela tem alguns objetivos. Todas as vezes que o poder público ele precisa comprar bens, adquirir algum produto, serviços, construir algo, ele não pode fazer isso de qualquer maneira, da maneira que o gestor entender melhor. Ele é obrigado a seguir determinadas regras que a legislação impõe por força da própria Constituição. Então, basicamente, é um procedimento por meio do qual o gestor ele poderá comprar bens, serviços, realizar obras e também alienar alguma parte do patrimônio da administração pública. Por que a licitação é tão importante, doutor? Ela é importante porque ela visa preservar o princípio da isonomia. Muitas vezes a gente associa a licitação ao menor gasto, mas na realidade a licitação ela tem por objetivo estabelecer uma igualdade, de modo que todos aqueles que tiverem interesse em adquirir bens, ou melhor, de vender bens, prestar um serviço para o poder público, eles terão condições de fazê-lo em pé de igualdade. Então, na realidade, pretende-se fazer com que as contratações públicas elas sejam disponibilizadas a qualquer interessado, e não apenas a determinadas pessoas escolhidas pelo gestor. Então, a impessoalidade, a isonomia é o objetivo por meio do qual a gente realiza o procedimento licitatório. Obviamente que ao final do procedimento nós queremos obter a proposta que seja mais vantajosa para o poder público. Então, basicamente, a justificativa delas seriam essas: isonomia, impessoalidade e, ao final, obter uma proposta realmente que seja vantajosa para o poder público. A legislação ela prevê diversos tipos de licitação. Quais são os mais comuns e em quais casos eles se aplicam? É verdade. A legislação, a Lei 8.666, ela prevê 3 modalidades básicas de licitação. E a gente tem outras leis, como a 10.520, que prevê o pregão, temos mais recentemente o regime diferenciado de contratação. Na nossa realidade, as modalidades mais comuns são a da 8.666, né, da Lei de Licitações, a Lei Geral, e o próprio pregão. O regime diferenciado ele é utilizado em algumas circunstâncias específicas, né, como ele foi utilizado para obras da Copa do Mundo e, paulatinamente, o seu objeto foi ampliando. Há uma tendência, uma expectativa de uma reforma nas leis, na lei de licitações e que algumas mudanças venham, mas por enquanto essas são as modalidades. Basicamente, quando a gente fala do convite, tomada de preços e da concorrência, que são aquelas modalidades da Lei 8.666, a gente vai ter uma diferença em relação à publicidade e em relação a algumas exigências. A modalidade mais simples é o convite. Por meio do convite, o próprio administrador ele pode escolher quem será contratado, ou melhor, quem apresentará as propostas. Então ele escolhe 3 possíveis contratantes para que eles apresentem as suas propostas e é uma publicidade bem restrita. É por isso que o convite ele tem uma limitação, ele é utilizado para aquelas contratações de valor mais baixo. No segundo patamar, a tomada de preços, em que você tem um valor intermediário, você já tem que dar uma publicidade maior, tem que haver uma divulgação maior. E nesse caso, aqueles que já forem cadastrados pelo poder público ou que se cadastrarem 3 dias antes do prazo estabelecido no edital, poderão participar. Quando a gente fala da concorrência, a gente fala daquelas licitações de maior vulto, em que os valores mais expressivos são objeto do certame. Aí, nesse caso, qualquer pessoa poderá participar do certame. Então, essa é a gradação que a 8.666 estabelece. Quando a gente vai para o pregão é uma modalidade que foge da lei de licitações. É uma modalidade específica. Ele tem uma mudança no procedimento, ele tem uma inversão no procedimento e ele não tem uma limitação de preço. Na realidade, a limitação é quanto ao objeto, bens e serviços comuns. Então, ele é uma modalidade bem interessante porque ele é ágil, você pode fazer ele de maneira eletrônica, não há limitação de preço, pode ser de valores mais altos, mais elevados ou mais baixos. O que vai mudar é que o procedimento ele é mais rápido. Apenas para falar em linhas gerais, no pregão você não precisa pegar a documentação de habilitação de todos os participantes.
você primeiro verifica quem tem a melhor proposta e apenas pega a documentação para analisar daquele que tem a melhor proposta. E nisso você ganha tempo. Naquelas outras 3 modalidades, convite, tomada de preço e concorrência, primeiro você pega a documentação, habilita quem preencheu os requisitos, aí depois olha a proposta. Então isso gera um pouco mais de demora. No regime diferenciado, aí você tem outras questões mais específicas, como a possibilidade do orçamento ser feito pelo próprio interessado e assim por diante. Quais são os casos que há a dispensa de licitação? A dispensa ela é uma exceção. A Constituição ela estabelece que a regra é que seja feita a licitação, ou seja, você tem que fazer o procedimento. No entanto, se a legislação estabelecer algumas situações, você não terá a licitação. Quando a gente fala que não há licitação, a gente fala em contratação direta. A contratação direta ela pode ser realizada tanto por dispensa como por inexigibilidade e temos uma licitação chamada de dispensada, que é numa situação específica para alienações. Do nosso, digamos, o que está mais próximo a nós, a licitação chamada dispensável, ela ocorre em situações em que a licitação poderia ser feita, mas a legislação permite que o administrador não faça. A gente vai ter diversos casos que a gente observa na prática. Aquele caso de contratação emergencial. Ocorre uma situação em que é necessário contratar imediatamente um serviço. Ou então a gente tem uma situação em que você vai alugar um imóvel para servir ao serviço público e você precisa de um imóvel que está localizado em determinado local. Ou então quando você vai contratar uma instituição para realizar o concurso público para o órgão, então ela desenvolve pesquisa nessa área. Então são situações, e a mais comum obviamente é aquela de baixo valor, né? Até R$8.000 para bens e até 15 mil quando você fala de obras. Então nessas situações o administrador poderia licitar, no entanto, por ser um valor baixo ou algum desses fatos estarem enquadrados, ele não precisará. A inexigibilidade já é uma situação diversa. É naqueles casos em que você não tem como licitar. É impossível licitar. É o caso, por exemplo, da contratação de um artista de renome. Como é que a gente faria uma licitação entre cantores que vão apresentar? Não tem como. Então, a inexigibilidade. E mais outras situações, como você só tem um fornecedor exclusivo, apenas uma pessoa fabrica um produto, você não tem como, é impossível. Então, na inexigibilidade, você tem uma inviabilidade da licitação mesmo e você não tem hipóteses taxativas. Você tem algumas situações, mas se no caso concreto você encontrar algo que também não se enquadra, você também poderia tratar como inexigível. Então, como o senhor já falou, então são vários tipos e cada um tem aí um processo diferente, digamos assim, desde o lançamento do edital até a contratação do serviço. Isso. Ou é semelhante para a maioria dos tipos de licitação? As licitações, em regra, elas vão ter algumas características parecidas, né? A gente sempre vai falar de uma fase interna, seja no pregão, seja na 8666, seja em qualquer um, que é uma fase que ocorre dentro da administração, antes da publicação do edital, em que a administração ela vai identificar a sua necessidade. Então ela primeiro vai verificar, bom, o que eu preciso? Eu preciso de cadeiras. Mas de quais cadeiras, né? Qual é a especificação? Eu preciso de resma, folha de papel. Mas qual é a espessura? Tem espessura? É necessária alguma espessura específica ou não? Então você identifica a necessidade e realiza um orçamento. Basicamente nessa primeira fase. E em seguida você vai identificar qual a licitação necessária ou possível e vai ver se é também a possibilidade de contratação direta. Vai também ter a manifestação da Procuradoria Jurídica nessa primeira fase. Quando essa primeira fase encerra, você aí sim publica o edital ou um instrumento convocatório, dando publicidade ao certame e aí vem a fase chamada externa da licitação. E vai depender do modelo. Se for da 8666, inicialmente são apresentados os envelopes contendo os documentos de habilitação técnica, financeira, regularidade fiscal. E se for pelo pregão, você inverte essa fase. Você primeiro vai analisar as propostas de preço. Então vai depender dessa sistemática. Ao final, o procedimento, se for regular, ele passa pela Procuradoria do órgão, novamente, para verificar se é regular. Pode haver a homologação pelo gestor e em seguida a adjudicação e a contratação. Em linhas gerais são essas as fases, mas a depender do procedimento a gente vai ter alguma modificação, mas sempre teremos pelo menos esses momentos. Vence sempre quem tem a melhor proposta, quem apresenta o preço mais baixo, porque nem sempre aquele preço mais baixo o produto é melhor ou é mais interessante para aquele tipo de serviço. É verdade. O preço ele é um dos elementos que serão verificados por ocasião da declaração do vencedor. Primeiramente, ele tem que apresentar um preço e tem que identificar o produto que ele vai fornecer.
Se a licitação é para a folha de papel, ele tem que dizer qual a folha de papel que ele vai apresentar e dando suas características. A administração verifica o preço, certo? Mas verifica se o produto que ele apresentou atende às suas necessidades de acordo com o edital. É por isso que a fase interna do certame ela é essencial. Muitas vezes se critica, a administração ela contratou pelo menor preço, mas o produto era de péssima qualidade. Era de péssima qualidade porque quando foi verificada a necessidade, você não especificou o que precisava. Se você precisa de um produto com uma determinada qualidade, você tem que dizer essas qualidades, descrever objetivamente, e aí sim você pode exigir. Inclusive, você pode pedir amostras do produto. Então, é possível que você peça uma amostra do bem que vai ser comprado pela administração, para que, na prática, verifique se ele atende à finalidade. Então, tem essa fase interna antes da licitação ser de fato efetuada. Exatamente, essa fase interna, preparatória, em que você vai verificar exatamente a sua necessidade e os preços. Na fase externa, você vai apenas verificar se os proponentes eles estão cumprindo os requisitos do edital. Se ele apresentou um produto de baixa qualidade, isso foi aceito, é porque o edital previu isso, então ele permitia, né, que aquele serviço fosse apresentado com baixa qualidade, e aí é uma falha da fase interna, ou é uma falha de quem aceitou aquele produto quando o edital exigia uma determinada característica que não foi observada. Qual é a média de prazo, doutor Ricardo, para que uma licitação aí seja feita? A gente ouve, né, e vê alguns casos nos noticiários de que o problema é a licitação, que demora muito, 6 meses, tantos meses. E aí, qual é o prazo médio assim, das licitações? Eu diria que o problema não é do procedimento em si. Muitas vezes é de quem vai elaborar aquele procedimento. É difícil, às vezes, para um servidor, ele conseguir identificar as características de um produto que precisa ser adquirido. Por exemplo, será que todo servidor público, né, que tenha sido contratado lá regularmente, que seja capacitado para exercer as suas funções, ele terá condições para identificar um produto de informática, um produto da tecnologia, da informação? Não, em alguma circunstância ele não terá essa possibilidade, ou então nem todo servidor vai ter aptidão para estabelecer as características mínimas ou as exigências mínimas para uma obra, para pavimentação asfáltica. Então, nesses casos, a gente observa que há uma falha em razão de você não ter expertise, né? Isso é um problema, mas se resolve como? Com treinamento. Primeiro, concurso público para você ter servidores em caráter permanente. Segundo, treinamento desses servidores que vão continuar. Se você tem uma rotatividade, isso prejudica. O procedimento, ele sim tem fases burocráticas justamente para evitar que haja abusos. A gente muitas vezes critica a formalidade, o formalismo, mas o formalismo ele dá previsibilidade. Então, tanto aquele que está disputando, como o cidadão, ele sabe quais as etapas que serão seguidas, ele sabe o que é exigido. Então, eu vejo, sim, há uma certa burocracia, mas quando você também dá muita liberdade, você tem problemas. E a realidade hoje nos apresenta diversos problemas quando a gente não segue a burocracia. Não que a 8666 seja, digamos, algo perfeito e que afaste, mas também nas situações em que você não aplica a 8666, como na Petrobras, em que ela não é obrigada a seguir aquele procedimento, mas ela tem um procedimento próprio e isso foi permitido, a gente viu que também não resolveu o problema. Nos modelos da RDC, né, do regime diferenciado de contratação, os estádios, era um modelo que dizia-se, não, esse modelo é melhor, ele é menos burocrático. Mas qual foi o resultado que nós observamos? Então eu tenho dúvidas em indicar e apontar que o problema seja exclusivamente a legislação. Esse é algo que é uma característica muito nossa, de sempre culpar a legislação e não observar realmente se aquilo que está previsto vem sendo observado, né? Não que ela não precise de reformas, precisa, mas a reforma eu acho que é mais ampla do que meramente mudar a lei. Doutor Ricardo, a gente ouve muito também casos de fraude em licitação, né? E essas fraudes são ou têm sido as principais causas de rejeição de prestações de contas de gestores públicos. Por que isso acontece? É fácil fraudar uma licitação? Veja, isso acontece também uma dimensão muito grande porque a administração pública ela não tem uma liberdade para atuar. Então, todas as vezes que ela precisa entregar um produto para o cidadão, um medicamento, ela precisa construir um hospital, ela sempre vai ter que fazer a licitação. Então, a licitação é meio que o cotidiano da administração pública. Ela presta os seus serviços, ela implementa políticas públicas, observando, em regra, um procedimento licitatório, que vai permitir que ela construa uma estrada, que ela faça uma escola, que ela compre o material de consumo necessário para que aquilo funcione. Então, diante do seu uso reiterado e do volume de recursos que estão envolvidos,
Isso propicia, obviamente, que haja alguns problemas. Além disso, o ser humano ele tem uma habilidade muito grande para encontrar brechas em tudo. Isso é muito ruim. A gente vai ter que ter mudanças, principalmente na esfera do controle. A nossa Constituição ela estabelece um papel relevante do controle externo, Tribunal de Contas, que nós exercemos, e do controle interno, que até pouco tempo não tínhamos nos órgãos, por exemplo, nas prefeituras municipais. O tribunal passou a cobrar isso. Então a gente precisa reforçar os órgãos de controle, mas não só fiscalização. Não adianta a gente ter um órgão de controle extremamente capacitado, mas lá aquele que realiza a licitação também não tem o treinamento. Aí a gente volta àquela questão. Servidores concursados, capacitados e bem treinados. Nisso a gente já vai ter essa rotatividade. Não vai ter essa rotatividade. Nisso a gente já elimina um problema. Com relação aos abusos, eu não acredito que isso eliminaria os abusos, mas seria uma grande evolução. E o segundo passo seria acabar mesmo com a impunidade. A gente ter uma atuação tempestiva, não demorar tanto para dar uma resposta. Não adianta eu hoje dizer que um contrato é irregular e esse contrato tenha ocorrido em 2010. 7 anos? Bom, depois de 7 anos não há muito o que fazer. A gente tem que fazer um controle concomitante, até para que o próprio gestor que está lá naquele momento atuando, ele saiba do seu erro e possa corrigir, se for de boa fé. Se for de má fé, não resolve, mas se for de boa fé, e muitas vezes acontece isso, se há um controle concomitante, ele poderá mudar a sua forma de atuação. E seriam essas ideias. A questão da corrupção é muito mais ampla, né? Eu diria que também envolve questões até mesmo culturais, que precisam ser revistas e modificadas, né? Da corrupção pequena e da corrupção grande. Os gestores acham que o dinheiro público é deles. Exatamente. Assim, eles há uma estão comandando, cultura eles podem de mexer. Patrimonialismo, muitas vezes, de você identificar aquilo que não é de ninguém porque é público, como algo seu porque você interinamente está exercendo as funções. E às vezes isso gera problemas, né? Essa questão de você não conseguir diferenciar e divisar de que quando você está numa república, quando você está exercendo o interesse público, né? Você está transitoriamente enquanto gestor, você deve satisfação, você deve prestar contas daquilo que você faz. E isso muitas vezes não é observado, há um certo descuido, melhor dizendo, em relação a isso, e os órgãos de controle devem atuar para minimizar esse tipo de atuação. Então seria isso, o controle interno e externo seria aí um dos mecanismos mais importantes para minimizar ou diminuir aí as fraudes em licitações. Eu diria que esses e outros também, eu não quero aqui ser exaustivo, mas eu também poderia citar um controle que para mim talvez seja tão importante ou até mais, que é o controle social. A Constituição ela estabelece, inclusive, que está na Constituição, não é a lei, a nossa lei maior, ela prevê que qualquer cidadão ele pode denunciar, pode representar o Tribunal de Contas quando ele verifica uma irregularidade. Hoje a gente tem a lei de acesso à informação. Todas as informações estão lá disponibilizadas. Ou deveriam estar. Ou deveriam estar. Mas se não estiverem, o cidadão tem como obter aquela informação, até mesmo judicialmente. Porque é um dever do gestor público de disponibilizá-las. Então o controle social ele será eficaz porque muitas vezes o Tribunal de Contas ele não vai ter, digamos, condições de analisar com o cuidado devido todos os contratos do Estado e de todos os municípios. O cidadão que está lá naquele município pequeno e que verifica na prática que um serviço público não está sendo realizado de maneira adequada, ele terá condições de reunir elementos materiais e trazer para o tribunal, trazer para o Ministério Público de Contas para que a gente possa atuar com maior segurança. Na prática, a grande parte dos processos que nós recebemos aqui, ele apenas traz o aspecto formal da licitação. Mas eu não sei se aquela estrada foi construída realmente. Eu não sei se aquele medicamento foi realmente, se ele chegou até quem precisava. Eu tenho documentos que indicam isso. Se o cidadão ele me trouxer outros elementos, a gente pode ter um juízo mais adequado, até que a gente consiga resolver problemas estruturais para modificar essa fiscalização, para que ela deixe de ser formal e seja algo material, seja feito realmente em loco, e para que a gente possa também analisar de forma tempestiva, não demorando tanto para atuar, ser algo concomitante. Soluções adversas, né? A gente tem vários tribunais que atuam nisso. Tem tribunais, por exemplo, que eles têm laboratórios ou até laboratórios móveis por meio de caminhões e que eles verificam quando é feito o pavimento asfáltico, né? Quando uma estrada é construída ou é recapeada, eles vão lá, recolhem uma parte do material e conseguem identificar se aquele material ele atende à exigência do edital.
Como é que numa prefeitura pequena o gestor vai saber se a espessura é adequada ou não, se a composição é adequada ou não? Como é que nós iremos saber, né, que temos formação jurídica? A gente vai confiar naquilo que foi apresentado formalmente. Mas é possível que o tribunal faça essa análise, digamos, mais minuciosa, mas isso demanda investimentos, né? E no momento atual, né, de uma crise e que todos os que atuam na gestão pública encontram dificuldades, é um elemento que dificulta. Mas há caminhos, né, que poderão ser seguidos em direção a uma melhoria do controle das licitações, com certeza. Então a população tem mais poder do que ela mesma imagina, né, doutor? Com certeza. Eu acredito que isso é muito uma questão de informação. Às vezes o cidadão ele não percebe que ele tem poderes até parecidos com o do Ministério Público. Veja só, um membro do Ministério Público ele pode requisitar uma informação e o gestor público é obrigado a fornecer. Pela lei de acesso à informação, o cidadão também. Ele pode pedir e o gestor, via de regra, tem 10 dias para entregar. Se não entregar, ele pode exigir judicialmente aquela informação. O gestor poderá ser penalizado. Com aquela informação em mãos, o cidadão poderá entregar ao órgão de controle, mas o cidadão também pode ajuizar uma ação popular. Se houver um prejuízo ao patrimônio público, o cidadão ele tem legitimidade, inclusive, para acionar judicialmente o gestor. Então, muitas vezes, o cidadão não tem conhecimento dessas ferramentas que estão à sua disposição. Isso é um papel nosso, né, de todos que sabemos e que ensinam. Eu sou professor, então isso também me toca muito, de passar essas informações para que o cidadão ele possa exercer a sua cidadania de maneira mais adequada, mais forte, e só assim a gente vai mudar. Não adianta imaginar que soluções virão de determinados órgãos de controle ou por algum ser divino. Não. Enquanto a sociedade não se organizar e não tomar conta da situação, porque é um interesse público de todos, a gente não vai ter uma mudança significativa. Serão apenas mudanças pequenas, paliativas. Ok, então, doutor Ricardo, muitíssimo obrigada pela presença do senhor. O tema é amplo, vasto. Espero podermos dar seguimento a esse tema nos próximos programas. Agradeço a sua presença aqui no nosso MPC em Foco. Eu agradeço também, Andresa, a oportunidade. Eu estou à disposição do que eu puder ajudar. Eu acho que esse canal é excelente para que a gente possa divulgar, dar as informações para o cidadão. Muito obrigado. Obrigada e até a próxima oportunidade. O MPC em Foco desta semana está chegando ao fim. Acompanhe o Ministério Público de Contas também na internet, através do nosso site www.mpc.al.gov.br e nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo MPC em Foco.